Tem muita gente que não precisa nem aprender a acertar. Só de parar de errar já aumenta as suas vendas. Tem até um caso, é o Luiz Fernando. O Luiz Fernando aqui de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, ele tinha uma empresa instaladora de kit gás. E ele contou, ele foi numa palestra gratuita, presencial minha, lá na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. E aí ele conta que foi, se eu não me engano, no dia 14 de janeiro. E nessa palestra, eu falei algumas coisas lá para ele, falei sobre isso lá na palestra, era em média 1.000 a 1.500 pessoas por dia, toda semana tinha uma palestra dessa. Aí ele falou, cara, eu entendi. Ele disse o seguinte, aí ele comprou um treinamento presencial meu e foi depois desse treinamento e me contou que o que acontecia, quando o cliente ia lá solicitar informação sobre o kit gás, ele cometia o segundo erro que está aqui. O segundo erro é falar o que você acredita que é importante, o que você gostaria de ouvir. Então o cliente chegava, oi, tudo bem? Quanto é o kit gás? E a maior parte dos clientes dele eram motoristas de aplicativos, Uber e outras empresas. E ele falou, cara, legal, o kit gás é X reais. E, cara, olha só, mas é muito... Você vai economizar, mas você tem que ter muito cuidado. Pode dar problema disso. E ele queria ser tão correto que ele só evidenciava problemas. E aí, o cliente ficava assustado e falava, poxa, obrigado, valeu. Quero não, isso aí não comprava. E aí quando ele entendeu que o que ele falava, ele estava tão preocupado em falar, em ser tão correto, tão transparente, que ele errava, porque ele só falava o defeito, não falava nada de bom. E o motorista, aí ele disse que ele fez uma conta, que o motorista de Uber, lá de Nova Iguaçu, lá perto de onde ele mora, se trabalhasse 8 horas por dia, sobrava R$ 2.500 por mês de lucro. Quando colocasse o kit gás, sobrava 4.000. Então era muito vantajoso para o empresário botar o kit gás lá do Luiz Fernando. Mas ele achava que era certo, que passava seriedade, só falar o problema. E ele não falava as coisas boas. E aí o cliente desistia. Então, aí ele disse que do dia 1º de janeiro ao dia 14, se eu não me engano, 14 de janeiro, ele tinha vendido para 4 carros. Quando ele percebeu no dia 14 à noite que ele tinha cometido um erro, ele mudou a abordagem dele. Então, na primeira quinzena, ele vendeu 4 carros. Na segunda quinzena de janeiro, ele vendeu 27. Ele saiu de 4 para 27, ele multiplicou por 7 vezes no primeiro mês. Aí no segundo ele já vendeu 30 e pouco, depois 50 e pouco. A única coisa que ele fez neste primeiro movimento foi parar de errar. Então os 2 erros que fazem as pessoas perderem vendas todos os dias, primeiro erro é baixar preço, é achar que preço é o que faz o cliente comprar. E aí, por exemplo, o J.R. Guimarães está aqui no YouTube, deixou um comentário. Dá umas dicas de venda para fotógrafo e videomaker. Eu vou dar um exemplo aqui, o Guimarães. Por exemplo, ele era fotógrafo de casamento. E esse meu aluno dizia que quando ele ia negociar, geralmente com a noiva, as fotos do casamento, as noivas queriam pagar um preço muito baixo, porque elas não viam o valor. Falou, todo mundo tem celular hoje. O celular é bom, com celular bom, todo mundo faz uma foto bonita. O teu preço é caro, não quero. E aí ele aprendeu, ele é meu aluno do Venda Turbinada VT7, no Venda Turbinada VT7. Ele aprendeu o seguinte, ele aprendeu que as pessoas compram para emoção. Então ele mudou a abordagem dele, ele falava assim, cara, todo mundo pode ter foto, porém, todo mundo pode fazer foto com celular, mas só um fotógrafo experiente consegue coletar as emoções dentro do casamento. O casamento, para muitas pessoas e principalmente para as mulheres, muitas vezes é o dia mais feliz da vida dela, o dia mais importante da vida dela. E muitas emoções estão aflorando. O fotógrafo especialista, o videomaker especialista, ele sabe captar, aí ele está acostumado a saber quais são as posições certas, as fotos certas, iluminação, mas ele é treinado a entender as emoções. Então, as fotos feitas por profissionais conseguem capturar as emoções da noiva. Só que muita noiva não fica atenta que daqui a 10, 20, 30, 40, 50 anos, depois que o casamento passar e a mulher quiser relembrar como foi o casamento, se ela pegar uma foto de um amigo tirado no celular ou numa máquina fotográfica sem preparo, essas fotos não vão capturar toda a emoção envolvida naquele momento. Enquanto, quando ela abrir um book, uma foto,
um vídeo do casamento feito por um profissional, ela vai relembrar, como se fosse uma máquina do tempo. Ela vai voltar naquele momento e vai voltar a sentir todas as emoções que ela sentiu naquele dia. E essas emoções só podem ser capturadas por um fotógrafo profissional, um especialista. Cara, quando ele usou esse argumento, ele explodiu de vender. É a diferença que eu falo de preço e valor. Preço representa o que o cliente paga, valor representa o que ele recebe. Nesse caso, a noiva pensava que ela ia receber um book cheio de foto normal que qualquer um poderia fazer. E ela passou a entender que ela ia receber uma verdadeira máquina do tempo. Um book com fotos representando as emoções mais bonitas que normalmente uma mulher sente na sua vida, aqui no seu casamento. Homem é meio grosseiro, meio bruto, mas para a mulher o casamento geralmente é algo muito mais bonito que para nós homens. Então, preço, quando fala de dinheiro é preço. Preço é dinheiro. Valor representa tudo o que a pessoa recebe com o dinheiro que ela pagou, com o preço que ela pagou. Então, o cliente pagava um preço para ele entregar. O que ele entregava era um álbum de fotos. Com essa nova abordagem, ele passou a entregar uma máquina do tempo. Uma forma da mulher relembrar todos aqueles momentos importantes na vida dela. E isso fez com que ele gerou tanto valor que as clientes começaram a comprar muito. Quando compraram muito, ele conseguiu perceber que ele podia aumentar mais o preço. Eu tenho um outro caso de fotógrafo. Olha só, tem um monte de caso legal. Acabou falando de fotógrafo aqui. Outro caso de fotógrafo, ele era um fotógrafo, Guimarães, que ele vendia fotografias para criança. Ele ia nas creches, falava que ia oferecer tirar uma foto das crianças e dar um calendário grande com a foto da cliente. Aí ele deixava um relatório, a escolinha mandava para a mãe, se a mãe ou o pai autorizava, ele ia na escola, fazia as fotos e prometia um calendário gratuito com a foto da criança. Aí pegava o telefone da mãe, ligava, tirava a foto na escola e recebia o telefone da mãe. Aí ele ligava para a mãe para entregar na casa da mãe o calendário. Só que quando ele entregava o calendário, ele já levava um book com 20 fotos. Ele vendia por R$400 o book com 20 fotos, ele estava com dificuldade de vender. Aí eu dei algumas dicas para ele, e aí ele não estava conseguindo vender por R$400 esse book. Eu ensinei essas técnicas a ele e tal. Aí eu ensinei uma sacada que ele colocou em prática. O que aconteceu? Ele ia na casa da mãe, dá o calendário de graça e tinha um book com 20 fotos. Falei, cara, o que você faz? Quantas fotos você tira da criança? Aí eu tiro 100 fotos. Beleza. Cadê as 80? E cadê as 100 fotos? Eu jogo fora. Falei, não. Mãe, pode ter só a foto da orelha da criança que a mãe vai querer. Nossa, que orelhinha linda. Então você vai levar o book, vai dar o CD com as 100 fotos e você vai fazer uma máquina do tempo. Como assim? Cara, chega lá, você conversa com a mãe e fala, mãe, eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar um presente. Você levando agora o book também, eu vou te dar uma máquina do tempo. Como assim? Eu vou fazer o seguinte, isso vai pegar geralmente são crianças, neném, vai pegar a sua criança pequena, pegar o seu filho ou sua filha, botar no seu colo, e você vai fazer uma declaração de amor agora para o seu filho e para sua filha. Eu vou gravar aqui na câmera e vou te editar e vou te dar agora, rapidinho, no CD. Só que essa mensagem de amor, eu vou te dar o CD agora, mas você só vai mostrar ao seu filho ou à sua filha quando ele fizer 15 anos. Quando estiver naquela fase rebelde, que reclama de tudo, que não sei o quê, agora você vai dizer o quanto você o ama, quanto você desejou ele ter na barriga, o que ele é importante para você, que você daria a vida por ele ou por ela. Você vai fazer uma declaração de amor, eu vou filmar aqui agora, eu vou te entregar um CD, ou agora, na época era CD, um CD com esse vídeo, essa declaração de amor para o seu filho ou para sua filha, e você vai guardar todas as vezes que ele tiver já criança, adolescente, adulto, e você quiser lembrar quanto ele era assim, nossa, refém, dependia de você, refém não, qual é o nome? Frágil, ele era tão frágil, você vai pegar e lembrar, que era tão dependente de você, você vai pegar essa vídeo e vai lembrar ele. Nossa, quando ele começou a falar, eu não sei se tem alguma mãe aqui ou se tem algum pai. E o segredo era dar de bônus, gratuitamente esse vídeo. Cara, ele começou a vender tanto, que depois ele me falou que ele subiu o preço de R$400 para R$1.000. Na época, né?
Na época, então vamos lá, ele não conseguia vender a R$ 400 o book. Eu ensinei ele a vender o book, mais a foto do CD, as 100 fotos, mais essa máquina do tempo. Ele levava lá 20 minutos a mais na casa do cliente, meia hora, para filmar, e só editava começo e final, já entregava na hora para o cliente. Isso fez com que ele vendesse tanto que ele aumentou o preço para R$ 1.000 e continua vendendo. Perceba, por que eu citei esse caso aqui do fotógrafo? São dois casos incríveis, Guimarães, que quando eles mudaram a forma de apresentar, o primeiro só mudou a abordagem, só criou uma comunicação diferente. E o segundo criou lá um videozinho em 20 minutos, os caras venderam tanto que eles aumentaram o preço. Então vamos lá, gostou desses exemplos, Guimarães? Boa noite, Cristiano. 2 erros que fazem você perder venda todo dia. Porque quando o cliente diz que está caro, quando o cliente diz que não tem dinheiro, quando o cliente diz que o preço está alto, é porque não é que o preço que ele está falando está baixo. O que está acontecendo é que o cliente não está vendo o valor. Se o cliente fala, não, está muito caro, quero não. Ele não está dizendo que o preço é alto. Porque assim, como é que a pessoa, mesmo que o cliente não tenha essa noção de preço e valor, quando ele diz que o preço está alto, é porque a percepção dele, o ser humano por questão de sobrevivência, ele quer ter mais vantagem do que tem direito. Então, o cliente ele vai comprar se ele perceber que o valor a receber é maior do que o preço a pagar, beleza? Se o cliente perceber que ele vai receber mais do que ele está pagando, ele compra com você, te elogia, te indica para todo mundo e fica muito feliz. Então, o ideal é que o cliente só saiba o preço depois que ele viu o valor. Então, primeiro você mostra o valor, o cliente fica impressionadíssimo, vai achar que o preço é maior e depois você diz o preço. Quando o cliente percebe que você está gerando muito valor, ele aceita pagar o preço, porque ele vê, porra, que vantagem. Eu vou aproveitar logo antes que isso acabe. Quando o seu cliente diz que tá caro, não é para você baixar preço, não é para você dar desconto, não é para você fazer promoção. Isso é um erro. E toda vez que você baixa preço, dá desconto e faz promoção, você está comprometendo o futuro da sua empresa, porque você vai faturar menos, vai lucrar menos, vai poder investir pouco na sua empresa, e isso vai ser um problema muito sério. Ok? Então, os 2 erros, não é baixar, quando o cliente diz que está caro, quem baixa o preço não vende, quer ver? Quantas vezes você já baixou o preço, quantas vezes você já deu desconto e a venda não aumentou? Já deu promoção e a venda não aumentou? Já deu desconto e a venda não aumentou? Diz aí. Continua vendendo a mesma coisa ou menos ainda? Ó, Fábio Diniz, Instagram, várias vezes baixou o preço, deu promoção e a venda não aumentou. Porque não é isso. Quando o cliente fala que está caro, não é para baixar preço. É para aumentar valor. Aí você tem que saber aumentar valor. Já vou ensinar como aumentar valor. Ó, Brumadri várias vezes, Liliane várias vezes, Extintores Fênix, eu, Marcelo Carvalho, Pura Verdade, Jorge, eu, Gabriel, promoção, vendo muito, mas dá desconto. Não deu. Mas promoção é dar desconto, Gabriel. Isso está errado. Agora eu vou ensinar você o que você tem que fazer para você gerar valor. Vamos lá. Agora eu vou apresentar aqui, deixa eu abrir aqui, 3 passos para você vender muito todo dia. Então, como é que você gera valor? Eu vou ensinar aqui agora. Passo número 1. Você tem que identificar quem é o seu cliente ideal. Quem é o cliente ideal? O cliente ideal é o cliente com mais chance de compra. Todo cliente, quando eu pergunto às pessoas quem é cliente ideal, a maior parte das pessoas não sabe responder. O que isso quer dizer? Você pode vender para todo mundo que te procura, porém, eu digo sempre, não é todo cliente que é bom. Não é todo cliente que é bom. É mentira, não é todo cliente que é bom. Tem cliente que quer exigir algumas coisas que você não pode dar. Então, por exemplo, olha só isso aqui. Nessa imagem aqui que eu fiz aqui no meu iPad, público-alvo representa todo mundo do círculo grande. Público-alvo é todo mundo que pode vir a comprar com você. Porém, cliente ideal é um público pequenininho. Quer dizer, isso aqui, o público-alvo, é muito grande. O cliente ideal é uma parte menor do seu público-alvo.
Quando você descobre quem é o seu cliente ideal é aquele cliente que tem um problema, sabe que tem um problema, quer resolver o problema, aceita pagar o preço justo com você, quer resolver, não pede desconto. Então você tem que descobrir quem é o seu cliente ideal e o que ele quer ouvir para tomar a decisão de compra. Você pode vender para todo mundo que te procurar, mas quando você entende quem é o cliente com mais chance de compra, você consegue achar essa pessoa. E aí você para de perder tempo com aquela pessoa que só pede desconto. Sabe aquele caroço? O caroço do Angu que pergunta, te liga, pede proposta e não compra, só faz você perder tempo. Eu todo respeito a essas pessoas. Porém, você não tem que focar nela. Você tem que focar em quem vai comprar com você. É entender o que o cliente ideal quer ouvir para tomar a decisão de compra. Porque todas as pessoas têm dor. O que é dor? Eu chamo de dor, é aquela situação ruim que está incomodando hoje o seu cliente que ele quer resolver. E o segundo fator é o medo. O medo é uma coisa ruim que ele se preocupa no futuro que ele não quer que aconteça. Então, quando você conhece o medo e a dor do seu público-alvo, você aborda ela e você posiciona o seu produto ou o seu serviço como a solução que o seu cliente ideal quer. Então ele vê você não como alguém que está vendendo um produto ou um serviço, mas ele vê você como uma pessoa que vai resolver o problema dela. E quando você fala do problema do seu cliente de uma forma mais transparente, mais clara, do que ele mesmo poderia falar, você prova para ele que você é um especialista no problema dele. E se você é um especialista no problema dele, ele vê você como um especialista em resolver o problema dele. E aí quando o cliente percebe que você conhece bem o problema dele, que você é um especialista em resolver o problema dele, dane-se se o seu concorrente é mais famoso, dane-se se esse concorrente é mais barato, porque existe uma coisa chamada confiança. Quer ver? É só para pensar aqui. Quantos de vocês aceitam pagar um preço maior em um local onde você se sente bem atendido, a pessoa é um profissional, você acredita que vai ser melhor atendido, que gerem confiança para você, que você perceba que vai receber mais do que está pagando? Então, eu falei dos dois erros, né? Os dois erros que fazem você perder venda todo dia é baixar preço, está errado, baixar preço, está errado. E eu ensino os meus alunos a aumentar o preço e não baixar preço. E número 2, completando aqui os erros, se você acredita, a maior parte das pessoas que perde venda, eles vendem falando o que eles acham que são bons. Mas o cliente não compra pelas suas razões, o cliente compra pelas razões dele. Então, se você não entende a razão dele, você não está vendendo. Aí você fala, poxa, eu não entendi. Meu produto é bom, meu serviço é bom, sou trabalhador, montei uma empresa, achei que ia fazer fila de cliente, não veio ninguém. Por que as pessoas não compram? É porque você não gera valor e você fala o que é importante para você, mas com todo carinho e respeito, dane-se você. O seu cliente não vai comprar com você pelas suas razões, ele vai comprar pelas razões dele. E aí vem os 3 passos. O primeiro passo é você identificar quem é o cliente que tem mais chance de compra com você. Aí eu ensino você a entender a cabeça desse cliente. Aí você começa, porque é o seguinte, todo cliente entra perguntando do preço, não é isso? Tem gente que fala, Sérgio, mas o que eu faço quando o cliente chega falando de preço? Você usa um método para gerar valor. O cliente chega, qual o preço, Sérgio? Fala, bom dia, tudo bem? Me diga o seguinte, qual o principal fator que fez você vir até aqui hoje? Esse problema, há quanto tempo você tem esse problema? Que outros impactos esse problema tem gerado para você? Olha só, normalmente os meus clientes que têm esse problema também têm um problema 2 e 3. E você, eu tô tendo esse problema, eu tenho 2. Então se prepara que o 3 também vai chegar. O problema 3 chega por causa disso. O cliente, nossa, tem lógica. Cara, como é que eu resolvo isso? Falei, eu vou te explicar como resolve, mas você também tem que ter cuidado com o problema 4. Que o problema 4 gera isso e eu quero... Porra, mas, cara, é verdade, já está começando a aparecer.
Eu falei, cara, o que você está perdendo por ter esses problemas? Nossa, Sérgio, estou desesperado. Quanto tempo você quer resolver? Nossa, eu quero resolver logo. Ah, você sabe que quando você resolve, o que você quer que aconteça após resolver? O cliente já esqueceu de preço. Então, o cliente, ele sempre vai chegar pedindo preço, perguntando preço, porque a nossa sociedade, ela não foi ensinada a ver valor. O único diferencial competitivo que as pessoas pensam é o preço. Então, o cliente chega, Sérgio, como é que faz o cliente não perguntar preço? Não existe essa possibilidade. Ele sempre vai perguntar preço. Porém, assim que ele chegar, você tem que saber fazer você tem que aprender. Existe método. Venda é um método. Tem gente que pensa que saber vender é de nascer. Tem gente que pensa o seguinte, tem gente que monta uma empresa, monta uma loja, uma empresa de serviços, um escritório, uma indústria, monta um negócio pensando que vai ter fila de cliente batendo na porta. Aí descobre que não tem. Aí vai e pensa, vou contratar um vendedor. Aí contrata o primeiro vendedor despreparado, contrata o segundo despreparado, contrata o terceiro despreparado. Não aconteceu isso com vocês? Aí a venda não acontece, porque venda é método. Se você contratar um vendedor, primeiro ponto, você que é empresário, você tem que aprender a vender. Porque venda, o Flávio Augusto, foi citado aqui pelo Raul, o Flávio Augusto, ele dono do WhatsApp, Orlando City, meusucesso.com, um dos maiores empresários brasileiros, jovem, 30 anos, 30 e poucos anos, ele conta que todo empresário, eu concordo que todo empresário tem que saber vender. Então, se você é empresário, você quer levar uma vida digna, quer dar conforto, qualidade de vida para sua família, não quer ser refém de ninguém, não quer ter chance de quebrar, quer parar de perder dinheiro, ficar vivendo uma vida de merda. O que é vida de merda? É viver uma vida com uma qualidade inferior da que você merece. Beleza? Se você quer ter uma qualidade de vida digna que você merece, compatível com a quantidade de trabalho, você tem que aprender a vender. Sérgio, mas sou eu que vou vender sempre? Não, pô. Você aprende o método de venda, de cara você já vai duplicar, triplicar a sua venda. Aí você vai começar a ganhar dinheiro. Aí você vai contratar uma equipe, você vai treinar a sua equipe baseado no que você foi treinado. A Ana Clara, a filha minha e da Trícia, ela hoje tem 24 anos. 23 ou 24? Vai fazer 24. Faz 24 agora, tem 23, faz 24 agora. Eu lembro, nossa sócia, diretora de marketing na nossa empresa, eu lembro quando a Ana era pequenininha, a Trícia uma vez falou, Ana, eu vou te ensinar a lavar banheiro. Eu falei, faz isso não, Trícia. A Ana, do jeito que ela vai estudar e com a educação que a gente vai dar para ela, a Ana não vai precisar lavar o banheiro. Ela vai ter uma moça na casa dela, uma assistente, uma secretária para lavar o banheiro para ela. Mas a Trícia falou, eu sei, mas a Ana tem que aprender a lavar o banheiro para poder cobrar e saber se o banheiro está bem lavado ou não. Porque quem não sabe fazer, não sabe cobrar. Então, se você é empresário, você tem que aprender a vender. Mesmo que não seja você que vai vender. Porque venda é método. E se você que está aqui não é empresário, é um profissional de venda, você tem que aprender a vender. Você tem que ter um método. Quem vende pouco... outra coisa. Eu sempre digo isso. Se você que é empresário, se você não está levando para casa todo mês 50 mil reais, você está marcando bobeira. Você não está levando de lucro 50 mil reais todo mês, está marcando bobeira. Você está trabalhando demais, errado. E você lembra que você pensava nisso? É só trabalhar muito? Quem aqui, imagina, trabalha pra caramba, passou a trabalhar mais, o dinheiro não vem? Está trabalhando errado. Vários de vocês aqui têm produto bom, têm serviço bom. O cliente que compra fica satisfeito, mas você não consegue vender muito. Porque o cliente só descobre que é bom depois que compra. Enquanto ele não compra, você tem que saber um método para ensinar ele. Então, passo número 1, identificar quem é o cliente com mais chance de comprar com você. Beleza? Quando você descobre quem é ele, você começa a entrar na cabeça dele. Você começa a estudar o problema dele. Quais são as dores e medos que ele tem. Quais são os... Dor é uma coisa ruim, emocional que ele vive hoje. Medo é uma coisa ruim, emocional, que pode vir... Por exemplo, quem está aqui? Se você é empresário, se você é empresária, se você tem um negócio, você é meu cliente ideal.
Então, olha só, quais dores você tem? Você tem a sensação que você trabalha demais, trabalha, e você não dá o conforto, a qualidade de vida que você queria para sua família. Você não mora na casa que você gostaria, você não tem um carro que você gostaria. Não estou dizendo que você não ganha dinheiro, não, você pode ganhar, mas não tem a tranquilidade que você gostaria. Outra coisa, trabalha demais, na sua opinião, relação ao dinheiro que entra, se sente, outra dor, escravo do próprio negócio. Parece que você montou uma empresa, você tem um emprego na tua empresa. Se você não está lá, o teu resultado não é o mesmo. Você tem um sentimento, a dor, que parece que o seu cliente não te valoriza. Quando você sabe, como eu sei as dores e os medos do meu público-alvo, eu desenvolvi todos os meus treinamentos especificamente para eliminar o meu cliente ideal de não quebrar, de não ficar endividado, de não decepcionar as pessoas. Os meus anúncios batem na dor e o medo. O script de vendas da minha equipe bate na dor e o medo. Tem muita gente que pensa que vender é focar só no desejo, no sonho. Não, é bater na dor e no medo. Então isso é método. Então, número 1, identificar quem é o cliente ideal com mais chance de compra. Aí eu ensino você a entender quais são dores, medos, sonhos e desejos. Número 2, você gerar valor. Lembra que eu falei de preço e valor? Quando você gera valor, você mostra ao cliente que você vai entregar mais do que ele estava esperando. E número 3, terceiro grande passo, eliminar as 5 maiores objeções de compra. Vamos lá. O cliente não compra quando a objeção é maior do que os seus argumentos. Então eu tenho um módulo lá só sobre eliminar as objeções. Então vamos lá. É possível você descobrir no mínimo as 5 maiores objeções de compra do cliente. Quando você descobre que objeções são essas, durante a sua apresentação, você já vem eliminando essas objeções antes que elas se instalem na mente do cliente. Esse é um macete que ninguém ensina. Primeiro, identifica as objeções que fazem... O que é objeção? Objeção é motivo ou razão para o cliente não comprar com você. Então, primeiro você já identifica as 5 maiores objeções. Cria argumentos, prova para jogar essa objeção fora. Então, você elimina as objeções antecipadamente antes que elas se instalem na mente do cliente. Esse é o segredo, porra. Esse é o segredo. Aí, quando chega na hora do fechamento, o cliente compra. Por quê? Você falou que ele queria ouvir. Você fez ele acreditar, gerou tanto valor que você fez ele acreditar que o preço seria maior do que realmente é. Nunca deixa o cliente pensar que ia ser baratinho.